O futebol, como eu conheço e como você conhece, ele tem dias contados, literalmente contados, porque a FIFA já ouviu alguns projetos nos congressos para pensar um futebol mais atraente, um futebol mais moderno, o futebol do jeito que ele é visto hoje, aqueles 90 minutos de bola parando, jogador caindo, esse jogo não vende mais para a nova geração. E, infelizmente, a geração vai passando. Você precisa pensar o futebol com atrativos para quem vai consumir. Não adianta você falar, eu gosto assim, se não vende, ele deixa de ser atrativo. Por isso, está sendo pensado. Vou falar sobre isso com mais calma, mas quero te trazer algumas ideias. Por exemplo, uma ideia já debatida em congresso, etc., que está muito perto de entrar em voga, é a ideia do futebol ter, em vez de 90 minutos corridos, você teria 4 tempos de 15 minutos só valendo o que a gente chama de bola viva, só valendo a bola rolando. Saiu, você para o cronômetro, o jogador caiu, está fazendo cera, você para o cronômetro, só vai contar aqueles 15 minutos ativos ali. Tá? E aí seriam 4 tempos divididos em 2 primeiros tempos, né, 15 minutos, um intervalo de 3 minutos, 15 minutos, aí um intervalão de 15, e aí volta para os 2 segundos tempos, ali o terceiro e quarto tempo, que seriam 15 minutos, 3 minutos, 15 minutos. Isso é uma regra assim, muito perto de entrar em voga assim, para ontem. Outra seria o pênalti. Tá tendo jogo ali, bola rolando, etc. Pênalti. O jogador bate e não tem rebote. Então acaba essa chatice de jogador entrou na área, pisou na área, tal. Meu irmão, perdeu o pênalti, não tem rebote, não tem continuidade da jogada. Perdeu o pênalti, recomeça o jogo dali. Ele perdeu a bola, não tem escanteio, etc. Perdeu o pênalti, o jogo recomeça. Outra coisa muito interessante é a substituição infinita, que vai mudar totalmente a forma do treinador trabalhar, do treinador pensar o jogo, dos times montarem seus elencos. Isso tudo mudaria muito, substituição infinita. Eu posso botar um jogador, tirar, botar ele de volta, quantas vezes eu quiser, posso substituir quantas vezes eu quiser. Isso também é muito perto de ser aprovado. E outra coisa que talvez seja muito interessante para o jogo é que no 0-0, por exemplo, os dois times perderiam pontos em competições de pontos corridos, etc. Você tentar penalizar os times que vão para campo para tentar não fazer gol. Por que tudo isso, Felipe? Você já está vendo, né, uma transmissão aí, quando você vê aqui no Brasil especificamente, Casé TV bombando, uma transmissão descontraída, você vê o GE criando o grupo dele ali e visivelmente tentando botar comentaristas para tentarem ser extrovertidos, divertidinhos, para te entreter. Vamos deixar na prática aqui o que você quer com esse tipo de transmissão? Entretenimento. Por que você quer entretenimento? Porque o público jovem não aguenta assistir um 0-0 entre Goiás e Operário. Isso não vende, ninguém assiste. O próprio torcedor do Operário, do Goiás, ali nesse exemplo que eu estou citando, ele não tem a retenção de 90 minutos naquele jogo, velho, porque é desinteressante. O torcedor que tem a minha faixa etária de 40 anos para cima, ainda nós fomos acostumados com isso, a gente vai ver, etc. Só que essa geração, ela uma hora para de consumir. Eu preciso pensar o futebol do futuro, é quem vai consumir. A galera que vai consumir o futebol daqui para frente, irmão, você não vai ver esse jogo. Nem o torcedor do próprio time vai começar a querer assistir, porque a gente mudou, o tempo mudou, a gente era acostumado a não ter TV, depois, em tendo TV, a gente trocava o canal, para trocar o canal da TV, eu tinha que levantar e ir até a TV, então você estava acostumado a assistir aquela programação ali, depois você foi aprendendo com controle remoto, escolher uma coisa ou outra. Hoje em dia você vê tudo aqui assim, irmão, então se o jogo tiver desinteressante, é muito rápido. Eu perdendo a retenção, eu perco o patrocinador, meu amigo e minha amiga. Aquele patrocínio durante o jogo, Brahma Chopp é a número 1, tá? Aquela parada que vem durante o jogo. Eu preciso que o espectador que começou a ver o jogo lá no minuto 0 vá até o minuto 90. Ele não vai. O jogo tá um 0-0 chatíssimo, o cara muda, faz outra coisa, deixa passando ali na TV ou no YouTube, onde quer que seja, e vai fazer outra coisa. Ele vai ver o celular e ele perde a retenção. Perdendo a retenção, o patrocínio vale menos. Por isso tudo está se pensando no futebol e você está vendo isso na transmissão. Só que isso é uma solução das emissoras, dos canais, isso é uma solução para tentar, nesse momento, vender melhor. Porque aí eu boto uma transmissão que o jogo tá chatíssimo, mas aí eu tenho um maluco fazendo uma piada, eu tenho alguém falando um palavrão ali para descontrair, eu tenho alguém quase que numa mesa de boteco, tomando uma cerveja, falando da vida. Você está criando formas de deixar aquele evento menos chato. Aquele 0-0 numa segunda noite menos chato. Só que isso aqui, irmão, tinha que ser pensado por alguém do futebol. E é o que a FIFA está fazendo. Ela vai transformar esse jogo em algo mais dinâmico. Ela vai transformar esse jogo em algo que tenha mais gol, algo que tenha mais velocidade, algo que tenha mais intensidade. Por isso o futebol brasileiro tão lento, tão ralentado, era criticado. E a gente está evoluindo bastante nesse quesito de intensidade, etc.
Isso tudo é muito legal para falar que se a gente está, nós que estamos debatendo futebol, nós que estamos pensando futebol, e este é o canal do Felipe Fontoura para a gente pensar futebol juntos. Eu falo, você fala, a gente debate, a gente discorda ou concorda, mas nós que estamos pensando futebol, quando a gente fala que a gente está pensando, estudando e promovendo um futebol moderno, pensando no futebol de hoje, a gente já está atrasado. O futebol de hoje, o futebol pensado, jogado hoje, ele foi pensado há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Se a gente está estudando hoje, trabalhando hoje, pensando no futebol hoje, a gente tem que estar pensando no que vai ser daqui para frente. Se você ficar encaixadinho, achando que esse futebol que a gente assiste hoje é o futebol de daqui a 10 anos, você está muito enganado, você está muito para trás. Ou seja, pensar o futebol moderno significa olhar lá na frente, é olhar lá no futuro. Essas brincadeiras que eu falei aqui vão mudar toda a forma que a gente entende futebol e que enxerga futebol. Tanto é que eu termino te lançando uma pergunta. Você consegue assistir 90 minutos de um Goiás e Operário, se você não torcer para o Goiás e Operário? Um 0-0? Você consegue assistir? Eu te lanço essa pergunta, de verdade. Não, por quê? Porque o evento não é atrativo. Você assiste porque é seu time, você assiste única e exclusivamente porque é o time que você torce e ainda assim, se for tão ruim assim, você vai pegar o celular durante o jogo, você vai fazer outra coisa. E é isso que a gente precisa combater. O futebol precisa ser um evento interessante, um evento atrativo e que seja mais plástico, mais plástico. Por isso todo mundo está assistindo futebol inglês, porque o futebol inglês é intenso, é rápido. Por mais que se tenha 0-0 lá, você tem 20 finalizações para um lado e 20 para o outro. Né? Aqui você tem jogos, você tem 0-0 no Brasil, onde um time chutou uma vez e o outro uma. Você tem 90 minutos de 2 bolas no gol do adversário. Isso é impensável para o futuro. É impensável, porque o próprio torcedor do time vai parar de consumir. Ele vai ver ali, no máximo, o resultado no final, talvez deixe passando ali na TV, porque ele é torcedor do time. Talvez, eu não estou falando de mim, eu não estou falando de você, amigo. Estou falando da galera que tem 17, 18, 20 anos. Porque daqui a 30 anos, a gente talvez nem esteja aqui. Essa galera é que vai consumir. Amigo e amiga, desse jeito não vende. Por isso você está vendo as transmissões, etc. Só que não dá para pensar só a transmissão. Tem que pensar evento, tem que pensar o jogo do futebol. E eu vi aqui já na prática que está sendo pensado e que vai mudar. Queira você ou não, porque não importa a minha opinião e a sua, importa dinheiro, o que vende. E esse futebol, esse tem os dias muito contados. Você concorda? O que você acha? Escreve aqui embaixo e vai se atualizar das regras que a FIFA já está pronta para engatilhar e jogar aí no mundo do futebol. Valeu? Se você concorda, escreve aqui. Se você discorda, escreve aqui. Aproveita para se inscrever no canal. Não conhecia? Eu sou Felipe Fontoura, ex-jornalista. Não, brincadeira. Ex-comentarista. Não, brincadeira. Agora treinador, agora do Clube do Vinho. Agora do lado de cá, defendendo os treinadores. Foi um prazer enorme estar com vocês. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.